humanos, quando nos afastamos dos nossos antepassados e dos nossos primos, os chimpanzés, nós começámos a conseguir criar, estar em grupos de pelo menos 150 indivíduos. Os chimpanzés não conseguem um máximo de 45 indivíduos. Começa a haver um grande agrupamento. Quando nós saímos dos nossos antepassados, primatas, dá-se também a grande desenvolvimento do nosso cérebro, como vimos no podcast anterior, e mais concretamente, neste caso, as emoções. Ou seja, nós começamos a ter algumas emoções que vão ser bons ingredientes para o início da religião, especificamente da empatia e da moral. O nosso cérebro começa-nos a criar emoções mais complexas, e isto juntamente com a grande quantidade de seres humanos que vivem num grupo, aparece, digamos, a necessidade de criar algo que criasse coesão social. Inicialmente não é bem uma religião que nasce, mas é os tais xamãs. Portanto, há cerca de 500 mil anos, mais ou menos, pode ter surgido também para enterrar os mortos, para fazer despedidas. Depois também começam a aparecer templos, portanto as pessoas unem-se em redor de um ritual cada vez maior, portanto já podemos começar a chamar algum tipo de religião mais complexa nessas comunidades, cada vez maiores, né? Eles começaram com 150 indivíduos, mas depressa ficamos com largas centenas, portanto a religião acaba por ter um papel de coesão social, é um bocado como acontece com os governos atualmente, mas naquela altura, claro que não havia esta complexidade para se criar governos, então pode ter surgido da necessidade de conseguir controlar grupos muito grandes de indivíduos. Portanto, em relação a esta parte mais histórica da religião, o que eu sei, ou a percepção que eu tenho, a religião nasceu como uma necessidade imperativa das pessoas responderem a alguma coisa. Portanto, tu disseste muito bem, a necessidade do grupo, da empatia, da moral, e isto criou a necessidade de os seres humanos terem um líder, não é? Um líder espiritual, um líder proclamado. Aliás, nós, os seres humanos, somos uma criatura de líderes, não é? Portanto, nós temos um líder no trabalho, temos um líder no país, temos um líder no mundo, temos um líder na Europa. Pronto, tudo isto é a necessidade do ser humano estar estruturado. E a questão da religião. A religião nasceu para dar este tipo de estrutura ao ser humano numa situação diferente, que era nas situações em que não havia respostas para dar, em que um líder político, um líder central, um líder de guerra, um general, não podia dar essa resposta, não é? É curioso, os astecas, os maias, mesmo qualquer tribo perdida em África, todas tinham, sinal de que era mesmo uma cena útil, uma ferramenta para controlar os tais grupos, não é? As massas. Exato, isso não há dúvidas de que ainda hoje em dia é uma ferramenta bastante útil, não é? Como já podemos discutir mais à frente. Depois, deixa-me só dizer, depois começou mais ou menos há 5 mil anos, começou o hinduísmo, portanto, com aqueles vários deuses, depois tivemos o budismo, portanto, também é um bocado de filosofia de vida, ou seja, começam a entrar coisas um bocado mais complexas do que aqueles rituais, que provavelmente eram só para adorar e fazer chover e enterrar os mortos, e começam a haver coisas de filosofia de vida encaixadas, começam-se a misturar muitas coisas, ou seja, a religião era governo, era filosofia de vida, era explicar a ciência, que ainda hoje, a matéria da ciência que ainda hoje não se consegue explicar, não é? Para onde é que eu vou, a reencarnação, pronto, uma série de coisas. E depois, a seguir isso, aparecem aquilo que são as grandes religiões, não é? Ou o grande Deus, ou seja, a religião monoteísta, que é começámos já a adorar um único Deus, mas os judeus trazem então este Deus popular, né, que se tornou popular em todo o mundo, portanto, de longe, e é curioso que foi mais ou menos numa altura em que os gregos tinham um grande conhecimento da ciência e apostavam tudo na ciência, portanto havia a criação há 2500 anos do átomo, criação, ou seja, os gregos já
já, já entendiam que tudo isto é composto de matéria e há uma matéria que será indivisível, chamamos o átomo, mas é engraçado que, ao mesmo tempo, temos uma civilização altamente pró-ciência, vamos chamar-lhe já os primeiros agnósticos, talvez, e depois temos uma que intensifica, aposta tudo numa religião altamente, sei lá, totalitária, vá, e só com um único Deus. Vou já entrar aqui nos contrastes, quer dizer, a Igreja, a própria nossa a religião católica, aqui do nosso país, tem exatamente esse mandamento, não matarás. Mas depois, quer dizer, o que é que fizeram durante a Idade Média? Portanto, ou seja, e é aí que eu depois vou bater um bocado na religião, porque é as contradições, não é? Mas aí deixa-me também dizer que, não massacrando para já ainda muita religião, tens também os governos que dizem que vamos lutar contra a corrupção e depois, passado um ano, acabam nas notícias a dizer que se foram corrompidos. Sim, mas o governo, atenção, não é? O governo são pessoas. Aqui supostamente não são pessoas, é um mandamento que vem de Deus e que quer dizer, não é? E depois vamos fazer ali o sentido de que Deus é que mandou nisto tudo e que criou a Bíblia, né? Nesse sentido. Nós temos 10 mandamentos, em teoria são 10, porque já se falou que eram 12 e 2 partiram-se, vamos ter outras quaisquer. Mas em teoria são 10, não é? E um dos principais é o não matarás. Não é? Pois, toda a gente se lembra desse. Sim, mas excetuando a Igreja Católica na Idade Média. Aí esqueceram-se disso. É verdade. Porque sim, porque eram politicamente há sempre uma explicação divina que exato, há sempre aparece, uma explicação. Né? São os infiéis ou coisa assim do género. Mas há uma coisa curiosa que aconteceu historicamente, que sempre que houve uma grande catástrofe de uma série de coisas, doenças ou o que quer que seja, as pessoas viram-se novamente para Deus e tornam-se menos agnósticas ou seja, a religião do medo, não é? Isso é a necessidade das pessoas acreditarem em alguma coisa, não é? Isso é uma coisa diferente. Isso é uma explicação psicológica diferente. Tu tens a necessidade de quando tudo falha, não é? Quando tudo na tua vida está realmente a quebrar, há uma necessidade imperativa psicológica de tu encontrares algo estável, algo que possas acreditar e que não possas questionar e que não possa ser questionado. Não é? E então as pessoas viram-se para a igreja porque é uma coisa sólida, uma coisa que tem uma fundação, uma coisa que tu vais para ali e sabes quais são os padrões e sabes no que é que tens que acreditar e sabes o que é que tens que fazer e pronto, há uma estrutura. E as pessoas recorrem a isso exatamente por isso, para ter a estrutura. Porque se tudo na vida está completamente estruturado, está um caos, então, pelo menos tem uma coisa que se agarra. Isto tem um bocadinho a ver com aquilo que, por exemplo, os alcoólicos anónimos, não é? Tem muito também a ver com isto. Se numa parte da vida há um vício e estão altamente estruturados, então eles precisam de um local com outras pessoas a partilhar os mesmos problemas, em que tem uma estrutura, em que possam falar e possam ser aconselhados e possam simplesmente falar e chorar e etc. E todos eles falarem e tratarem-se uns aos outros. Não é? É um grupo, um pequeno grupo, mas é uma pequena religião ali que falam todos a mesma língua e que acreditam todos que vão conseguir e que se não conseguirem ajudam-se uns aos outros. É uma comunidade. Não é? E a igreja também é isso. A igreja também é uma comunidade. É uma comunidade muito superior. E tu sabes, por exemplo, se fores um católico ou muçulmano, ou seja lá outra religião qual for, tu estás aqui, tu vais para um outro país que também seja da mesma tipologia de religião e tu podes ir à igreja, fazer as mesmas coisas, vais encontrar pessoas com o mesmo, similares, não é? Porque depois há variações, mas com as mesmas tipologias, etc, etc, etc. Portanto, é o senso de comunidade que tu tens. Voltando então um bocado à história, dá-se então o judaísmo, depois o cristianismo, que era a luta a favor dos fracos, dos pobres, dos doentes, dos oprimidos. Depois o Islão, que era a religião da paz. Portanto, todas essas religiões tentavam comatar uma falha que a religião anterior estava a deixar.
Uhum. E depois é engraçado que as outras religiões, vou-lhe chamar religiões assim, na altura, porque se calhar até eram, por exemplo, os antigos egípcios e mesmo outras religiões que haveria na altura, começavam, assim que foram, digamos, influenciadas por estas novas religiões, as antigas religiões começam a ser chamadas de mitos. Ou seja, o que dá a entender é que quem vence a luta da religião estabelece que aquela é a religião e a outra que desaparece é apenas um mito, uma fábula, portanto não liga muito àquilo, eram os deuses que eles tinham, mas não são deuses verdadeiros. O nosso é Deus verdadeiro. Portanto, é a tal luta do poder, né? Quem está no poder tem que garantir que manda. Quem conta a história é os vencedores, não são os vencidos. Exato, é a manipulação da informação. Quem escreve a história, sim. Temos aqui uma religião que aparece em várias camadas dos aspectos sociais de uma sociedade. Portanto, é incrível como só uma coisa que às vezes ninguém liga, tipo, religião eu já não ligo muito, mas que é algo tão importante e que foi tão importante na nossa história e depois temos aquela grande medo que estas religiões vieram trazer, que é, há um grande Deus que espia em todo lado. Estou na casa de banho, Deus está-te a ver. Deus está aí. E então há aquela omnipresença, omnipotência e depois já há a criação do céu e do inferno, que acabam por ser invenções extraordinárias para meter ainda mais medo nas pessoas. Portanto, acho que tinham aqui os ingredientes ideais para, até hoje, não é? Sermos ainda muito influenciados pelas regiões, uns mais extremistas, outros ditos mais passivos ou ausentes, mas simpatizantes ainda por esse Deus que está em todo lado. Deixa-me ser ainda desta região, porque este Deus está em todo lado, não há coisa, portanto há sempre o Big Brother is watching you. Depois acho que a religião acaba por ser uma boa ferramenta, portanto, acaba por ser também uma ferramenta em vários aspectos. Portanto, a nível da ciência, acho que historicamente acaba por atrasar muita coisa, porque o tal controlo pessoalmente dos sacerdotes, ou dos bispos, ou dos padres, ou papas, ou o que quer que cada religião tenha no seu a liderar, eles acabam por ser pessoas, não é? E nós sabemos que todo homem erra, não é? Mesmo os que estão a liderar as religiões, eles de certeza que não têm um telefone para Deus, pelo menos ainda não disseram que tinham, não é? E que ligam, olha, estou aqui com uma dúvida, descobriram que a Terra é redonda e nós somos o centro do universo, como é que a gente faz? Não, eles juntam ali meia dúzia de outras pessoas, homens naquele caso, porque depois, como sabemos, estas religiões acabam por ser ainda por cima machistas e dizem que a mulher é feita de uma costela e que uma que era mais próxima, no caso de Jesus, que afinal era uma prostituta, não liguem muito, e acabam por criar, então, meter-se ainda, acaba por ser uma das grandes vantagens também nestas regiões, os atrasos da ciência, o machismo. Portanto, acho que um dos grandes acontecimentos históricos foi da época romana, já um bocado final, que o Constantino contava para ir conquistar Roma, teve uma visão, mas pronto, entendemos assim, que viu um anjo ou algo assim do género, e a partir daí mandou pintar todos os escudos das suas legiões com uma cruz. E assim que ele conquista Roma, ele oficializa o cristianismo como a religião romana. Mas o que é que acontece? Havia muitos cristianismos na altura, como estás a dizer, da Etiópia, pessoalmente, devia haver uns 300, assim tirando o nome só. Ele disse, não pode ser, tem de haver a religião cristã católica. E mandou, e eles estiveram lá reunidos, não sei, meses ou anos, e jogaram fora uma série de papéis, outros não sei quantos, e chegaram àquelas conclusões que as outras religiões tinham que acabar. Houve uma perseguição
dos cristãos, dos grupos cristãos que não quiseram estar debaixo da alçada romana, digamos, e pronto, é um dos grandes acontecimentos religiosos. O Império Romano consegue ver ali, juntou o governo à religião, quando viu que aquilo era, digamos, o melhor dos dois mundos. Portanto, por um lado tinha o governo e por outro lado as pessoas viviam um bocado com medo do Deus, não é? E o Deus até podia ser manipulado, naquele caso, pelos romanos. Acho que o que muita gente debate e queixa-se muito da religião é que não vão sempre bater àquela parte do Velho Testamento e que Deus então criou o mundo em 3 dias, ou seja, como é que podes acreditar na religião, que achas que isto seria assim, nós descendemos dos macacos e a religião não acredita nisto. Ou seja, pegam um bocado nestas coisas do Velho Testamento para deitar abaixo uma série de religiões, mas ao mesmo tempo seguem outras religiões. Ou seja, há uma adaptação da religião, no sentido, por exemplo, dos sacerdotes. Antes tinham que ser homens, e há algumas religiões da Igreja Católica, acho que ainda não, mas mesmo assim acho que a nível de padres já há padres mulheres, se não estou em erro, mas que já há uma abertura, pelo menos, para a maior integração da mulher. Portanto, há uma adaptação, ou seja, é um bocado, não liguem aquilo que nós pensávamos que era a nossa religião no passado, liguem àquilo que nós estamos a fazer agora. Mas a questão é que a própria Bíblia, não é? Se formos à Bíblia, não há nada que impeça um padre de se casar, não há nada que impeça uma mulher de ser padre. Pá, a questão é a interpretação que as pessoas forçam na leitura dos próprios evangelhos, não é? E eu já tenho dito várias vezes, quer dizer, para mim a Bíblia é uma obra de ficção e nada mais do que isso. Mas depois é escrita e é interpretada de certas maneiras que dá jeito. Uhum. Porque um dos principais mandamentos é crescer e multiplicar-vos. E depois os padres não podem crescer e multiplicar-se. Portanto, what the hell? Quer dizer, não faz sentido quando a igreja proporciona uma determinada caminho, não é? E diz, é assim, temos estes 10 mandamentos, vamos segui-los, vamos seguir os 10 mandamentos, que são muito importantes, etc. Vamos pôr isto como fundamental da igreja, do ser humano, e está certo, porque os mandamentos têm outro, apesar de alguns serem um bocado esquisitos, mas têm realmente tem um fundamento interessante, muitos deles que até deram depois deram origem à Carta dos Direitos do Homem, etc., porque há aqui muitas coisas que também se aplicam. Agora, depois aplicamos às vezes. É discricionário. A religião também diz que, pelo menos a católica, diz que nós nascemos em pecado. Exatamente, sim. É curioso que nós nascemos ateus também. Nós nascemos sem qualquer religião. Por isso não... Ao nascemos nascermos... em pecado, sim. Uma das pessoas que propôs o Big Bang era padre. Quando comecei a ler sobre isso, eu pensei, realmente a igreja está um bocado em apuros. Depois ouvi falar desse padre e disse, então, mas como é que um padre dá uma ideia que pode pôr em causa um bocado, ou seja, que a ciência está a descobrir tanta coisa, logo vai descobrir que não há Deus nenhum. Mas depois cheguei à conclusão rapidamente que, então, e quem é que criou o Big Bang? E os cientistas dizem, não, nós não queremos saber disso, nós só queremos saber dos fatos. Ok, pronto, isso parece uma boa arma de defesa, não é? Mas então temos outra vez a religião ao poder para explicar, ok, a ciência já não consegue fazer mais nada aqui, somos nós novamente que vamos atuar. Vamos explicar isto. E depois vão adaptar ao tal livro. Bom, afinal o mundo já não tem só 10 mil anos, tem um bocadinho mais, tem 14 bilhões, enganámos um pouco. Mas veio de uma explosão que foi criada por Deus. Porque a questão é que nós temos que ver a igreja como um ato político também, não é? A igreja é exatamente política. Acho que cada vez mais chegamos a essa conclusão. Nós temos no muçulmanos, os muçulmanos ainda estão naquela fase
do radicalismo. Nós já passamos essa fase do radicalismo na nossa... com a Inquisição e tudo mais, éramos muito radicais e toda a gente tinha que ser cristã, senão eram infiéis, etc. Os muçulmanos ainda estão nessa fase. Estás a falar não sei se... da adaptação, não é? Eles não adaptaram tanto como a Igreja cristã tem adaptado. Yeah. Porque a Igreja Católica acabou por ser moderada pelas próprias pessoas, não é? Porque a Igreja começou a afastar-se da Igreja e começou a não ser concebível que houvesse Inquisição, que houvesse mortes, que nós tratássemos outras religiões como inimigos, não é? Que não fazia sentido. E o muçulmano, uma parte dos... Porque é assim, tanto o Alcorão como a Bíblia, nós se lermos aquilo bem, nós podemos considerar-nos todos inimigos uns dos outros, desde que não seja a mesma religião. Aquilo, se for interpretado à letra, nós não temos que olhar para... Aliás, tu estavas a dizer, uma criança nasce em pecado. Não é? Porque é ateu, porque não tem religião. Portanto, nós podemos olhar para uns para os outros e dizer, tu não és cristão, és inimigo. Porque no próprio Bíblia indica em muitos... Aliás, foi baseado as cruzadas. Foi exatamente nisso. As cruzadas e a cristianização. Foi exatamente nesses pressupostos. E os nossos amigos muçulmanos ainda estão a cumprir essa fase, ainda estão a evoluir nessa fase. Porque a própria Jihad islâmica, não é? Que basicamente são os radicais islâmicos, não estão muito diferentes das nossas cruzadas. Não estão muito longe das nossas cruzadas. Apenas que a Jihad islâmica é um grupo mais na surdina, que age mais na surdina, e nós tínhamos mesmo uma tropa que ia lá bater nos gajos, né? Por não serem cristãos. Pronto, era só... Portanto, as coisas não são, mas o ponto de evolução, que eu não sei o que é que vai acontecer ao muçulmanismo, ou aos muçulmanos, ou à religião muçulmana, se vai evoluir, se vai continuar assim durante muito tempo. Aliás, nós vemos, por exemplo, que a nossa igreja, como estavas a dizer muito bem, hoje em dia, em relação às mulheres, já está muito mais aberta. Eu não compreendo como é que ainda está tão fechada, porque isso não me faz, a mim não faz sentido nenhum, não é? Porque a igreja, por uma questão estratégica mesmo, a igreja que tem tão pouca gente, já são tão poucos os crentes, então vão abrir, venham todos, não é? Porque o tal Darwin, que fez uma série de estragos, também veio a dizer que o homem não descende de Deus, não é? Descende dos macacos. Isso foi uma grande pedrada no charco, era naquela altura. E hoje em dia a Igreja, se calhar, ainda se engasga a explicar isto. Estou a falar da Igreja Católica, já não estou a falar da Igreja Protestante, que essa aí diz que, ou pelo menos aparentemente diz que ainda que a gente não vende os macacos. Ainda há muitas religiões. Sim, continua Adão e Eva, não é? Exato. Mas nós continuamos a nível até isso pode ser conversado dentro da própria igreja dos ciclos mais eu digo que a Igreja Católica de certeza que não vai dizer que a ciência está enganada. Não sei, porque se calhar até bem, mas não acredito que a ciência... continua... É curioso que o pai da genética também era padre. Gregor Mendel era padre. Então, mas o próprio Darwin não era padre, mas pertencia, fez as comunhões, portanto, lá do sítio, e a certa altura tornou-se agnóstico, não é? Ele disse não... Mas o Mendel já estamos a falar do século XVII, não é? O século XVII já é diferente. Aí a igreja ainda estava muito ligada à ciência. Uhum. Aí mas sim, quer dizer, mas para, mas isto não é uma voz da igreja, são focos de vez em quando que saem da igreja. Não é que o Gregor Mendel tenha sido considerado o pai da genética, não é? Que realmente ele teve trabalhos científicos para esse fim, mas depois a igreja não pegou nisto e não fez tipo, ok, agora a partir daqui vamos fazer uma nova filosofia. Não, simplesmente disseram, ok, ele fez para ali isto, o gajo era bêbado, ou maluco, pronto, deixa-nos estar, vamos voltar a Adão e Eva. O Adão e Eva é que está fixe. Isto é difícil porque não se pode contrariar a crença de milhões de pessoas. E acho que às vezes a maneira como a religião está desfasada da realidade, do conhecimento científico, leva a haver ateus. Ou seja, como não há uma adaptação rápida, como estavas a dizer, e bem, da religião, principalmente a Igreja Católica, porque tenta ser um bocado mais rápida que as outras,
como demora um bocado, as pessoas, eles não estão a explicar isto, eu já não vou seguir eles. Mas depois a igreja diz, olha, atenção, cá há Deus, nós estávamos um bocado enganados em relação a isto, vamos só adaptar aqui, e pegam um bocado por aquela cena do desconhecido, do medo, do além, do céu, do inferno. Portanto, o Pascal tem uma famosa frase que diz: um ateu terá uma finita felicidade ou infelicidade, enquanto um crente poderá ter uma infinita felicidade ou infelicidade, referindo-se ao céu ou ao inferno. Não é? Vocês, um ateu, como não tem o céu ou o inferno, tem uma coisa finita que Aliás, há uma coisa que também que se diz, e que é verdade, que isso aí não é contestável, que um crente é sempre muito mais feliz que um ateu, ou com um agnóstico. Exato. Um crente tem sempre certezas que um não crente não tem. Não é? E, por exemplo, se um crente está com dificuldades na vida, ou pronto, se tem uma doença, ou tem um acidente, pode sempre dizer, Deus ajuda-me, não sei o quê. O ateu não pode dizer nada disso, não é? Eu acho que essa matéria é muito interessante mesmo, leva-nos um bocado àquela coisa que falámos, que é o placebo, o efeito placebo, que sim, exatamente. Se a mente acredita, e não há nada melhor do que ter uma fé para fazer com que todo o nosso corpo possa estar em equilíbrio ou em harmonia. Isso é afirmativo, imperativo. Exato. Acho que há mesmo estudos que eles mostram uma pessoa crente e uma pessoa que não é crente, digamos, e a maneira como o cérebro atua de maneira diferente. Claro que não se pode pegar na mesma pessoa e fazer a mesma experiência, crente e não crente, não é? Porque há uma coisa que é, tu podes substituir as crenças com pensamento positivo. Uhum. A questão é que quando tu estás em certas situações em que tu não vês a saída, não é? Uhum. Tu não vês nenhuma saída, não vês possibilidade nenhuma. E então agarras-te a algo que não existe, mas agarras-te. Yeah. Tu dizes, mesmo não... Portanto, muitas pessoas passam por eventos traumáticos e tornam-se católicas ou tornam-se crentes. E fazem parte de uma religião porque dizem, se Deus me salvar, eu vou a Fátima, ou passo a ir à igreja, ou passo a ser religioso. E salvam-se de alguma maneira, independentemente de ter sido Deus ou não, e a partir daí começam a acreditar piamente que foi essa situação. E pronto. E resolvem, vou fazer isto que é para não arriscar, não acontecer nada, não é? Eu acho que vai haver sempre algum tipo de crença no além ou numa divindade, porque não me parece que a ciência consiga. Há aquela fórmula que diz que a ciência está a conseguir explicar tudo e um dia vai explicar as outras coisas que ainda não têm resposta. Mas não é bem assim. E os cientistas sabem disso, aliás. Sim, a ciência vai explicar tudo aquilo que não tem resposta. A questão é que quando chegar a esse ponto, já criou não sei quantos milhares de perguntas para a frente. Pois, exato. A questão é essa. A questão é que aquilo que nós hoje em dia estamos à procura de resposta e que a ciência também está à procura, apenas vai provocar mais perguntas. Portanto, a ciência é a forma constante de tentarmos resolver problemas e encontrarmos problemas que ainda não sabemos que existem. Pronto, e cada vez que resolve um problema encontramos 4, 5, 6, não é? Tanto que a ciência baseia-se em teorias. Não é a teoria disto, é a teoria daquilo, porque apesar de estarem acreditados, acreditam piamente que daqui a uns anos aquela teoria vai ser remodelada, vai ser melhorada, vai ser alterada, vai ser desmentida e vai aparecer outra teoria. Acho que a questão interessante é saber se a religião vai evoluir para algo mais amigável. Ou seja, nos últimos 2000 anos isso não aconteceu, não é? Temos até aqui nos últimos 2500 anos, a religião pode ter ajudado as pessoas, não é? Mas que, de alguma maneira geral, tem grandes falhas. Porque é aquilo, o problema é aquilo que nós já sabemos, que é o fanatismo. Yeah. Não é? Porque a religião, as coisas são escritas de forma, ou melhor, as coisas são interpretadas de forma que as pessoas quiserem. Não é? Perdão, uma igreja, quando tu escreves a Bíblia e lês a Bíblia, quer dizer, aquelas frases
tem duplo sentido, triplo sentido, quádruplo sentido, aquilo tem quantos sentidos tu quiseres. Basicamente. O gajo que escreveu aquilo estava a escrever um romance e, no entanto, alguém diz, olha, isto é uma bela frase para dizer aqui umas coisas. Não é? E então vamos interpretar isto da maneira que nos apetecer. Lá por estar escrito na Bíblia de uma determinada maneira, se tiver escrito na Bíblia tipo, sei lá, tu não trairás a tua irmã, tu não andarás com a mulher do teu irmão porque é pecado. Vais ver que há maneira de ler esta frase de maneira diferente. Alguém vai dizer, mas espera, pecado não era bem isto que ele queria dizer. Não é? E andarás, o andarás pode ser dar só uma vez. E se for a mulher do primo, pode ser. Olha, se for a mulher do primo já dá, não é só do irmão. Do resto da família não. Mesmo a mulher do pai, dá, serve. É só do irmão. Ou seja, há maneiras sempre de dar a volta à questão. Mas já aquele rei de Inglaterra não queria casar outra vez, não deu a volta à questão. Coitado, sim. Disse, espera aí que já... mas esse queria uma religião exatamente para poder casar, não é? Sim, resolveu a questão. Mas continuou com o cristianismo, não é? Protestantismo, é diferente. Sim, mas não, o cristianismo é o mesmo que o protestantismo. Isso são todos iguais. Não é diferente. Não. Diferente. O cristianismo é os ortodoxos, o católico e os protestantes. Sim, correto. São todos de Jesus Cristo. Foi a igreja... Sim, não foi a igreja cristã. Sim. Exato. Não seguiu foi a igreja o Papa. E a Bíblia cristã. Aliás, o Papa passou a ser ele. Ele disse logo. Agora é o rei de Inglaterra que manda nisto, a rainha. Não, aliás, a primeira Bíblia que saiu do protestantismo tinha ele na capa. Na capa ou no interior. Estava lá a imagem dele. Exato. No centro religioso. Pois. No centro religioso mesmo. Já havia aquilo que ia lá mesmo o gajo. Acho que o problema é a tal coisa, volto outra vez à mesma. Sempre que a religião parece que é muito amiga das pessoas e do povo, mas sempre que há um grande avanço científico, eles procuram logo destruir aquela informação, controlá-la, e quando não conseguem, depois lá vão dizendo, pois temos que reunir para ver melhor. Por exemplo, quando foi a imprensa em que começou-se a imprimir as Bíblias, eles não queriam, não é? E até mataram aqueles que apanhavam em imprimir a Bíblia, porque o povo não podia ter essa informação. Uma coisa completamente estúpida, que hoje em dia, se formos falar com o Papa, diz, não, aquilo era mesmo estúpido. Mas esta religião agora, que é a mesma, já não é assim. Pronto, e se houver esta evolução, há aqui coisas como a ciência ainda não respondeu, mas algumas das teorias das religiões que eles praticam, que são praticadas, há muitas coisas que a ciência até vai conseguir explicar. Por exemplo, aquela de que o homem veio de Deus, ou foi feita à imagem de Deus. A ciência explicou. E vai haver outras coisas que a Igreja depois vai ter que abrir. Mas a ciência explicou, mas continua a ser uma explicação que não é aceita. Para alguns, sim. Mas eu estou a dizer para aqueles... Pela Igreja? Estou a dizer, mas, por exemplo, para aqueles que estão minimamente informados e se querem informar realmente, não é? Para esses aí não faz sentido. Sim. A Igreja hoje em dia dizer que nós somos criados à imagem de Deus. E o velho barbudo foi logo posto fora da equação para as pessoas do Ocidente, pelo menos, não é? Quer dizer, exato. Uma porcentagem das pessoas do Ocidente. É verdade. Não é bem assim. Sim, depois temos aquelas... Mas depois é assim, nós também temos que ver isto de outra maneira, e agora não batendo sempre na Igreja, porque sabes bem que eu não gosto nada da Igreja em si, mas não batendo sempre na Igreja, a verdade é que a Igreja também, quando aplica esta situação de controle das massas, porque a Igreja pode ter muita coisa de mal, e a Igreja tem muita coisa má mesmo, muita coisa má, mas a verdade é que no meio disto tudo, a Igreja ainda tenta dar um conjunto de moral e bons costumes às pessoas, não é? Tentar ensinar mesmo às pessoas mais sem estudos, mais pobres, dar um senso de vida, um senso de caminho, um senso de pertença, não é? Que, para o bem ou para o mal,
tem sido um modo de controlar este tipo de situações que agora estamos a ocorrer, com estes extremismos direitos e com estes movimentos de extrema-direita, com estes movimentos independistas, com estes movimentos racistas, com estes movimentos antissexistas. Não é? A Igreja tem sido um grande instrumento no controle deste tipo de situações. Quando uma religião fica mais agressiva, a tendência é as outras também seguirem, ou não? Não propriamente, porque questão. nós temos a igreja mais agressiva, ou a religião que neste momento tem uma aula mais agressiva, que é a muçulmana, não é? Tem uma aula mais agressiva e tu não vês nenhuma igreja a responder na mesma maneira, porque é altamente condenável socialmente, não é? Sofrem grandes condenações sociais e as igrejas também não querem ir por esses caminhos. Pronto. E nós não vemos sequer nenhuma outra igreja responder. Quem responde à agressão é o governo, é a política, não é as igrejas. Porque, por exemplo, o padre simplesmente diz, epá, calma, paz, paciência, não vai agitar as águas para haver porrada. Não faz sentido, porque estrategicamente não faz sentido. É a mesma situação estratégica. Mas não nos podemos esquecer que a Jihad islâmica é uma parte específica da igreja muçulmana pequena, muito pequena, porque a maior parte dos muçulmanos também condena os atos de agressão e de violência perpetuados por esta aula extremista dos próprios muçulmanos. Não se revêem nesta situação, porque, mais uma vez, eles seguem a doutrina do Islão, mas é a doutrina de vida, não é? De moral, de bons costumes, pronto, aquela doutrina mais de comportamental do que propriamente, tu és infiel, agora tens de correr, não é? Não é bem assim. Isso é tudo levado à letra, quando é assim. Por acaso também já pensei que a Igreja Católica é toda paz e amor, porque ainda é considerada a religião mais influenciadora do planeta, ou pronto, a grande potência religiosa. É agora. Sim, é isso. É paz e amor agora. Para, a igreja começou a ser moderada quando começou a perder fiéis. Pronto, quando eu disse paz e amor é no sentido de ser das mais calminhas, né? Sim, eu percebi, mas a igreja começou a moderar-se quando começou a perder fiéis. Só falando do judaísmo, do Islão e da igreja mas cristã. O judaísmo é um bom exemplo, porque o judaísmo nunca teve assim uma grande... O judaísmo, pronto, como a gente vê, aquilo não é lá muito bom, lá para o Médio Oriente, né? Mas se um dia a Igreja Católica começa a perder o poder, tais coisas, é um bocado como as alterações climáticas, é tudo muito bom e ninguém sabe o que é que vai acontecer, mas se um dia começa a haver catástrofes mundiais, a gente diz, ops, afinal é disto. E a Igreja Católica é um bocado assim do nada, aquilo pode... As pessoas precisam de estrutura, não é? A questão é esta. Se a Igreja Católica começar a desmoronar, por exemplo, vamos imaginar um cenário catastrófico para a Igreja Católica, ou para os muçulmanos, para a Igreja muçulmana, é igual. São as duas maiores representações do mundo, não é? Em princípio, pelo menos do mundo ocidental. Mas se a Igreja Católica começasse a desmoronar e a perder estrutura por algum motivo, era uma catástrofe. Porque as pessoas têm que ter... As pessoas precisam de ter alguma coisa em que se sustentar, em que se apoiar. E então iam-se apoiar naquilo que existe mais esquisito. E nas igrejas queriam aparecer esquisitas, que iam adorar coisas estranhas e que iam suicidar de prédios porque queriam ir no dia 31 para 1 porque iam voar para a Lua, sei lá, coisa assim do género. E as pessoas iriam se agarrar a isso. O ser humano tem uma necessidade de pertença muito, muito, muito grande. E essa necessidade de pertença leva depois as pessoas a colocarem-se em coisas loucas. Quer dizer, nós quando vemos algumas histórias de cultos, principalmente nos Estados Unidos, mas não só, também na Europa há alguns, em que há pessoas que saem de cultos e nós dizemos como é que é possível estas pessoas licenciadas, mestradas, doutoradas, filhas de casais ricos, com posses, etc, etc, e depois caem nas parrelas de ter um tipo qualquer que se diz que é um Deus qualquer ou que é um enviado de Deus qualquer e então ficamos assim, mas como é que é possível estas lavagens cerebrais?
O nosso E é cérebro, possível porque as pessoas têm necessidade de pertença. exato, o nosso cérebro é facilmente manipulado, as percepções que a gente vê da realidade são manipuladas e o que eles fazem é exatamente isso. É, a realidade para essa pessoa acaba por ser outra, acaba por a pessoa ter que seguir uma religião que para muita gente não faz qualquer sentido. Mas isso é o que a Igreja Católica também faz. Também faz, Que as sim. outras fazem. Mas há umas que Só que são mais evidentes do que outras. Mas, exato, só que de uma forma mais moderada. é. Porque nós temos, sim, como estava a dizer, umas mais evidentes, umas que até pedem dinheiro e que até pedem porcentagem de ordenados, e é assim, pronto. Há coisas mesmo muito, sei lá, esquisitas, não é? Por esse mundo. Mas a Igreja Católica ainda é um modelo moderado, digamos assim, de controle populacional. E nós corremos o risco, se uma situação destas moderada acabar, e o próprio islamismo também é um modelo moderado, e nós, apesar de ter os radicais, não é? E nós corremos o risco que se isto terminar, se estas estruturas terminar, então é welcome to the flying do Cuckoo's Nest. Toda a gente. É a loucura total. Não há hipótese. Eu, quando pensava ou quando penso que já tenho uma ideia estruturada sobre como é que pode ser a religião no futuro, às vezes basta uma simples coisa por pôr tudo em causa. Uma vez estava a ver o filme do Babylon 5 e uma das histórias é que aparece um padre lá portanto, Babylon 5, um filme científico passado no futuro e em que as pessoas são turistas espaciais, chegam a uma estação espacial, alguns perdidos aí na galáxia, e o que acontece? Nesse filme, nessa história, chega um padre e a comandante lá do sítio diz-lhe, então, mas pensei que o padre já era uma profissão sem futuro, o que é que você faz aqui? E eu fiquei realmente... E ele diz que, então não sabe, agora Deus não está só no planeta Terra, Deus agora está em todos os planetas que descobrimos. E eu agora tenho que ir evangelizar o próximo planeta que vamos descobrir. E eu não sei porquê, inicialmente rimo. Tipo, a religião alguma vez vai estar assim no espaço, vai haver um padre que também vai seguir os Elon Musks do futuro, mas realmente a tal velha questão por responder que o que é que se passa por trás disto tudo, não é? Será que nós, sempre que houver alguém com estas ideias, acho que vai haver uma mente que se consegue manipular, porque nós sabemos, eu pelo menos acredito, quem vem com essa ideia não descobriu a verdade, não descobriu a divindade, mas vem com uma ideia de religião para montar, não é? E a outra pessoa também não sabe a verdade e está a receber uma ideia. À medida que o cérebro se deixa manipular, pronto, está criado o culto e depois está criada a religião. E de alguma maneira há pessoas que criam e há pessoas que seguem. A religião adapta-se a tudo. Essa é a verdade. Tudo mesmo. A capacidade que a religião tem de sobrevivência é muito grande. Portanto, eu não ponho sequer em causa que num futuro longínquo em que nós vivemos no espaço, em que se existirem outras civilizações e outros mundos, que a religião não vá expandir-se para esses lados também, como método de sobrevivência. A religião vai sempre explicar tudo. Portanto, se houver uma estação no espaço e outros seres, então a religião vai dizer, esperem, que o nosso Deus ainda é muito mais importante do que apenas para nós. O nosso Deus criou-nos a nós e os outros todos. Há as várias imagens dele. Apesar de sermos todos diferentes, somos todos iguais. Coisa assim do género, não é? E se estamos hoje em dia no espaço é para estarmos mais próximo de Deus. E já tens uma explicação porque é que a Igreja vai para o espaço. Tu que és fã do Star Trek, há um filme que eles vão à procura de Deus, não é? Sim. Sim, o Star Trek 5. Exato, é Mas curioso, quando chegam lá são enganados. São enganados. Sim. Mas vão é engraçado ao centro porque eles querem saber. Ao centro da galáxia. Sim. Já que pensar também Nesse filme, sim. Nesse filme eles foram enganados por aliens, não é? Mas, eles estão sempre enganados, não é? Quem segue a religião. É logo sim. Quem segue a religião é sempre enganado. É sempre enganado. É enganado por uma simples razão, não é? Porque, afinal de contas,
a religião está sempre a falar daquilo que não sabe. Não sabe, exato. Mas às vezes tem a coisa bem montada, né? Ou até mata as testemunhas que estavam lá e que podiam dar com a Sim, boca sim, no sim, sim, trombone. sim, exatamente. Isto teve aqui Deus agora mesmo. Mas Não, não olha, teve, eu tive aqui. o Star Trek 1, o Star Trek 1 também teve a ver com esta história da religião, que foi que eles mandaram a sonda da Voyager Sim, sim. e foi encontrado por uma civilização robótica muito evoluída e então vieram à procura do seu criador, do criador da sonda, porque para eles passou a ser o Deus, foi o o contrário. Deus dessa civilização. Os outros é que vieram ao Porque nosso procura. Pronto, eles encontraram a sonda com aquelas instruções todas de encontro, e então vieram atrás até à Terra à procura do seu Deus robô, que eles consideravam que, ok, então nós viemos daqui. Portanto, ou seja, naquela situação até uma sociedade altamente avançada robótica precisa de estrutura para acreditar em algo, acreditar que existe algo mais. Está muito engraçado nesse sentido. Sim, isso dá que pensar que eu acredito que a certa altura nós conseguimos criar uma inteligência robótica, chamando um termo um bocado simples, mas um bocado por aí, em que eles têm uma necessidade de também, eles próprios já à procura de um Deus. A certa altura parece ser algo que existe em todas as espécies inteligentes, mesmo aquelas que poderão ser robóticas. Isto é a tal história. Nós, para sermos independentes, nós mesmo sendo independentes, mesmo sendo agnósticos, eu sendo agnóstico mesmo, quantas vezes é que aqui em situações mais complicadas uma pessoa dizer, se Deus quiser, ou espero que Deus esteja contigo, ou percebes? Mesmo nas situações mais dramáticas, uma pessoa parece que tem sempre aquela tentação de recorrer a algo. Se tu criares um ser saciente robótico, criares não, criares vários, não é? Prontos, uma espécie, digamos assim, de seres sacientes robóticos, eles eventualmente vão ter que acreditar em alguma coisa. Eles vão seguir uma religião, porque vai ter a ver com a consciência deles. Eles vão ter... Onde é que eles vão ganhar onde é que eles vão ganhar os valores? Onde é que eles vão ganhar a moral, os bons costumes? Não é? Quem é que lhes vai ensinar isso? Eles acabam por ou aprender por eles próprios, mas depois também começam a sentir necessidade de explicar-se eles próprios. Pois é engraçado que nós, o nosso Deus, ou o Deus de muitas religiões, é o nosso Criador. Sim, sim. E os robôs vão ter a oportunidade, ou se calhar já não, de saber quem é o Criador, né? Vamos imaginar que os seres humanos criaram, então eles dizem, que ele será o nosso Deus, mas depois eles percebem, mas aquele nosso Deus tem um criador que ele ainda não conheceu, mas que ele anda à procura. Então, sim, e depois então vão considerar que o nosso Criador... Exato. Vão considerar que o paradoxo. nosso Criador é o Criador deles. Não, é que é o Criador deles. Exato. Pois, exato. Porque afinal nós criamos, mas somos criados nós somos guiados por um ser superior, digamos assim. Então eles vão dizer, espera, o nosso Criador é fraco. O ser humano é fraco comparado connosco. Portanto, para ser o nosso Criador tem que ser algo inatingível. Então, vão à procura da religião que define esse Criador. E até aí Deus, quem é que terá criado Deus? O Big Bang. Ou o Big Bang criou, ou Deus criou o Big Bang. A própria religião, nada nenhuma consegue explicar, não é? Devem tirar para bingo, como faz a ciência. De onde é que... A questão é essa mesmo, é quem é que criou. Quem é que criou? Há uma teoria interessante que eu... O que é giro é que tu podes chegar à religião, ao contrário do que nós estivemos já aqui a discutir antes. O que pode chegar à religião e dizer, foi Deus que criou o Big Bang. Deus bateu para aquilo, fez um estalo de dedos e nasceu o universo. E pronto, está explicado. Está explicado, não é preciso explicar mais nada. Não é preciso, mas onde é que estão as evidências, onde é que estão as provas, onde é que está a física por trás disso? Não, o gajo estalou os dedos e tal, o universo começou a nascer. E depois, uns anos mais tarde, uns milhões de anos mais tarde, lá se lembrou, estalou os dedos e fez aqui o Adão e a Eva aqui e está a andar, siga. E pronto, e está tudo explicado.
E tu estavas com dúvidas, tão insistentes relacionado com a ciência e agora já não tens. Está explicado. E o papel da religião é exatamente este. É dar certezas absolutas onde elas não existem de maneira nenhuma. Esse é o papel de uma religião. Tudo está em cima da mesa. O papel de uma religião é dizer assim: porquê que a minha mãe, o meu pai, o meu avô, o meu tio, o meu primo, todos morreram de cancro? Não é? E a religião arranja-te uma justificação para isso. Apesar de não serem pecadores, nem nada disso. Se fosse há E de serem 500, pessoas que cumprem. há 500 anos, a explicação era que tu estavas a viver em grande pecado. Tinhas que te curar e dar o dízimo. Por exemplo. Hoje em dia já não. Hoje em dia é outra Hoje em explicação. dia já tem outra explicação. Deus Mas tem uma tem sempre missão uma para ti. explicação. Deus vai-te levar mais cedo porque tem uma missão para ti no céu. Qualquer Portanto, coisa, e a não é? pessoa Mas fica tu confortável. vais em sofrimento e dizer: epá, mas a minha família morreu toda de cancro. Porquê? Porquê é que eles fizeram mal? E eles dão-te dá uma explicação e dão-te um consolo e tu sais lá consolado. Até sais lá a dizer: epá, mesmo que eu morra de cancro, vou cumprir um caminho mais elevado e vou cumprir, vou para o pé de Deus mais cedo, cumprir a minha missão, blá, 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 blá. Ou seja, dão-te uma explicação sobre uma coisa que não pode haver explicação. Pode haver, podes dizer que é ciência, podes dizer que é genética, podes dizer whatever, mas na verdade não há explicação, porque tu podes juntar 5 famílias em que tem alguns casos dessas situações, nem toda a gente vai ter, e uns até podem ter o gene e nunca terem uma determinada família. No entanto, há famílias que são completamente dizimadas, portanto não há uma explicação literal porque que uns são e outros não são, não é? E no entanto a igreja arranja-te uma. E tu estás lá todo satisfeito. Há sempre um caso que vem à baila quando se fala de Deus e diz, olha para os suecos, por exemplo. Eles não acreditam em Deus, a maioria não acredita e vivem todos contentes e felizes, ninguém rouba, ninguém mata, assim no geral. Mas também eles vivem todos com uma qualidade de vida invejável. O capitalismo está ao rubro, ganham bem, tudo, e um dia que não tenham isto. E vamos imaginar que daqui a 30 anos os suecos fazem uma série de coisas mal, já não vivem pobres. Será que os mesmos que disseram que não valia a pena acreditar, aí vão acreditar? Aí vão ter que acreditar. Aí se calhar vão acreditar, porque aí já não estão a viver à pala do capitalismo. Exato, porque senão é a violência pela violência, não é? Pois, temos aqui já não preciso de Deus porque agora estou bem. Sim. Agora estou bem, não quero saber disso. Mas agora estou mal, se calhar deixa-me lá a usar esta muleta. Sim, mas é mesmo isso. Um bocado. Pode ser. A questão é que... Tu te leva a crer que sim. A questão é que é assim, eu estava a falar muito da religião controlar as massas, não é? Mas as massas querem ser controladas pela religião. Isto é a vontade, junta-se com a fome, junta-se com a vontade de comer, não é? Porque as religiões as pessoas precisam de acreditar em alguma coisa. E as religiões, ok, então nós damos qualquer coisa para vocês acreditarem. E então cria-se uma estrutura. E depois a religião, dentro dessa estrutura, também dá os ensinamentos de moral, bons costumes, como é que as pessoas devem comportar, etc, etc, etc. A parte que eu não da religião é a parte da manipulação depois que fazem a partir daí. Como, por exemplo, manipular para o aborto, manipular a questão dos padres não poderem casar, fazer uma série de manipulações que são completamente compreensíveis. E, por exemplo, como é que nós podemos aceitar, por exemplo, vou dar um dos casos mais clássicos da católica, não é? Que é recorrente, a pedofilia entre os padres. A pedofilia devia dar expulsão imediata. Mais uma vez vemos que a religião em si é formada por pessoas que fartam-se de errar. Sim, mas a questão não é o fartar de errar, a questão é tu corromperes os mandamentos da própria Bíblia. Quer dizer, as pessoas que estão, os padres, não é? Etc., que estão instruídas a impor, ou seja, a ensinar e a castigar se os mandamentos não forem cumpridos, quer dizer, são os primeiros. Sim, isso são os primeiros a dizer, passa muita mensagem que aquilo não vale nada, né? Que aquilo
são Afinal, balelas. exato, Que aqueles quer dizer, mandamentos afinal, não são verdadeiros. É verdade, passa uma imagem muito má das religiões e passa-se com todas as religiões que impõem sim, esse tipo de sim. regras, passa-se. Porque a questão é, isto devia ser dar ban imediato. Yeah. Eras apanhado, era confirmado, saías da igreja, eras expulso da igreja. Não é? Além disso, ainda mentem sobre o ato, fazem falsos testemunhos e quando são apanhados, ainda são encobertos pelo próprio Vaticano. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. E depois e é isto que depois me revolta nas próprias igrejas, que eles fazem tudo para proteger os deles. Quer dizer, ok? Mais dia, menos dia, não havendo uma adaptação mais ou menos justa por parte das igrejas, elas vão dar lugar a uma nova que vai ter um poder maior. Da mesma maneira que surgiu o cristianismo. Foi um bocado rápida a expansão, a nível histórico. E do nada, mas que os judeus riram-se de Jesus Cristo na altura, pelo menos segundo as lendas. E ele, afinal, estavam-se a rir de alguém que lhes ia superar e muito no futuro, e até hoje. Hoje em dia, ou daqui a uns anos, pode estar criada uma nova religião, assim do nada, que a gente nem vê, não é que ela apareceu, mas Não é hoje em dia, já existe. já existe. Estas coisas todas que eu tenho dito, que eu estou a olhar dizer, para o... não, mas estas coisas todas que eu estou a dizer é que permite abrir brechas para a criação de novas igrejas, não é? Será que, da mesma maneira que surgiu algo relacionado com as moedas, não pode surgir algo relacionado com a religião, vinda digamos, desta grande rede informática que nós temos, ou seja, uma espécie de Deus ex machina? Alguém que pode criar o Deus assim, como criou, por exemplo, a Bitcoin ou o blockchain, e então de criar algo, ou seja, como não está criado, é difícil falar, não é? Mas estás-me a perceber, não é? Porque é assim, a única coisa que tu precisas é de um ser que não seja quantificado, nem qualificado, nem seja encontrado. A única coisa que tu precisas é mesmo disso. Portanto, se tivesse um ser, se alguém fizer um ser que não corresponde a nenhuma dessas situações, então fixe. Aliás, é o que acontece às igrejas e aos cultos. Agora sim, utilizar o blockchain seria uma ideia muito interessante. Portanto, se amanhã houver alguma que é baseada, sei lá, na Igreja Celestial do Reino do Blockchain, vejo, um bom nome para uma igreja, a Igreja Celestial do Reino do Blockchain. Olha, o que eu não se calhar é o primeiro Deus, podemos considerar, criado na internet. E que alimenta-se da internet. E que nós já vimos a capacidade que tem de usar as redes sociais existentes para mobilizar os fanáticos. E mais uma vez, basta seguir e aqui dar resposta às pessoas que não queriam acreditar num determinado resultado e queriam realmente acreditar que o Trump era um deus, etc. Não é? Basta dar resposta a isto, basta cortar uns clipes específicos para dar a ideia que de Trump é isto e aquilo, não é? Para depois levar as pessoas a fazer coisas completamente malucas e extraordinárias. São cenas que não fazem o mesmo sentido. Para nós não faz sentido. Nem imagino como é que é a partir de algo que ainda é um culto, de poucas pessoas, para algo que se possa massificar. Nem imagino uma coisa dessas. Se a coisa der para o torto. Mas acontece que isto já não é poucas pessoas. Já estamos a falar de se calhar 1 milhão ou 2 milhões de pessoas que seguem o QAnon. Está bem que os Estados Unidos têm muitos milhões, não é? Mas é muita gente a acreditar nisto. E depois, é claro que o QAnon tem um problema grave, que é eles fazem uma coisa que é marcam datas. Agora, nesta data vai acontecer isto. E depois, quando não acontece, há pessoas que abandonam. Há muitas que continuam, porque eles dão uma explicação porque é que não aconteceu, etc. Mas há muitas que abandonam mesmo. Mas antigamente os judeus diziam, vai vir um Messias que vai ajudar os judeus, eles ficavam todos contentes à espera, mas como não diziam exatamente o ano nem o dia, podia ser qualquer um, e eles estão à espera do Messias. Nós não estamos à espera do JC outra vez? Nós estamos para a espera do JC 2. Sim, sim, a própria Igreja Católica diz que ele há Aliás, de chegar.
Nós até estamos à espera da reencarnação do diabo, não é? Também, supostamente, vai haver a reencarnação do diabo, pá, aí algum dia. Todos têm essas E que, profecias. Alguns e que apostam por não o, dar uma data específica, né? Que é e que o é o Devil mais sensato. Spawn também será a pior coisa do mundo, etc. Que o diabo vai reencarnar na Terra, vai ter um filho e que o filho é que vai destruir os humanos todos. Isso também é pai profecias. Há sempre uma mensagem de medo. Claro. Lá está. E vem para a igreja que a igreja proteste. Faz falta. Yeah.